Shalom, Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira e terça-feira geralmente tem momento do hebraico, mas durante o período das festas do sétimo mês, nós sempre trazemos aqui estudos preparatórios. Então vamos para mais um estudo preparatório para as festas do sétimo mês. Acabamos de celebrar a maravilhosa festa de Yom Teruah Rosh Hashanah. Hoje nós teremos o nosso primeiro estudo preparatório para uma das festas mais importantes do calendário do Eterno. Pelo menos para nós, a festa de Yom HaKippurim, o dia das expiações. Então, abra o seu coração e vamos para mais um estudo Techuvá Total. Yom HaKippurim, a sétima festa descrita na Torá, em Vaikra, Levítico, capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico, capítulo 23 de Vaikra, é exatamente o manual de todas as festas bíblicas, todas elas. Começando com o Shabat, que é a primeira festa que o Eterno relata, e terminando com a oitava festa, que é a festa de Sukkot, a festa das cabanas. O Yom HaKippurim, ela é uma festa completamente diferente de todas as outras. Ela é chamada de festa, mas ao contrário das outras festas, é um dia de tristeza, um dia de luto, um dia de trocar a alegria pela tristeza. O dia de trocar o riso pelo choro. O dia de trocar o júbilo por lamentos. É um dia de afligir a alma. Assim a Escritura nos ensina. O Yom HaKippurim, ele é totalmente diferente de tudo que existe em relação a festejos. Eu quero começar exatamente pelo nome da festa. E apesar da Escritura trazer de forma muito clara o nome da festa, em nenhum momento ela modifica ou traz um sinônimo, como por exemplo a festa das cabanas, o dia de Sukkot, a festa Hag Sukkot, a festa das cabanas, que também é chamada Hag HaAsif, a festa do recolhimento, como por exemplo a festa Hag HaShavuot, a festa das semanas, Pentecostes, que também é chamada Hag HaKatsir, a festa da colheita. A festa de Pessach, por exemplo, é chamada Hag, a festa, ou ela também é conhecida como Matzot, porque apesar de ser uma outra festa, elas estão juntas. E às vezes chamam Pessach de Matzot. Mas para a festa de Yom HaKippurim, não há sinônimos, não há citações diferentes. E aqui eu já começo dizendo para vocês algo importante. Não existe no Tanar, na Escritura, Yom Kippur. Entenda o que eu quero dizer. Não existe o termo Yom Kippur. Ficou muito conhecido e é até hoje. O Yom Kippur. Não existe Yom Kippur na Escritura. Não tem esse termo. Sempre. Eu disse sempre. Kol Pa'amim, todas as vezes. Yom HaKippurim, plural, dia das expiações, ou ao pé da letra, coberturas, que Kippur significa cobrir. É uma cobertura, uma tampa, né? A tampa, o que cobre. Daí vem o termo expiar, cobrir, né? Expiar o pecado, cobrir o pecado. Yom HaKippurim, plural. Mas por que surgiu Yom Kippur? Porque durante
a Idade Média, durante a Idade Média, um rabino, para cessar as dúvidas de alguns dos alunos que estavam se confundindo com a festa de Purim, do livro de Esther, Purim, com a festa de Yom HaKippurim. Ou seja, ele disse, é uma coisa completamente diferente, são festas completamente diferentes. Uma é uma festa muito alegre, com muito júbilo, com muita alegria, e a outra ela é uma festa completamente diferente, uma festa de tristeza. E por isso foi modificado o nome. Yom Kippur passou a ser chamado. Observe, gente, que o Eterno ele faz tudo perfeito. Se ele sabe de tudo, por que ele não já chama de Yom Kippur desde o início? Precisa de alguém com a mente brilhante para modificar. Nada na Escritura deve ser modificado, mudado, alterado. O Eterno ele não precisa de mentes brilhantes que pensem mais do que ele, melhor do que ele, e diga, não, tem que mudar. Para não confundir, vamos alterar aqui. Vamos mudar o dia, vamos mudar a data, vamos mudar o nome. Não precisa. E se vocês pensarem comigo um pouco, se vocês deixarem um pouquinho eu explicar para vocês, vocês vão ver que faz todo sentido não modificar absolutamente nada no nome da festa. Porque tanto a festa de Purim como a festa de Yom HaKippurim, elas possuem uma conexão muito grande. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a festa de Purim, apesar de todo mundo imaginar que é uma festa muito feliz, muito alegre, muito sorridente, mas... Obrigado, João. Mas... Obrigado. Mas vocês têm que lembrar, têm que observar que antes de toda a alegria, no final, observem e lembrem toda a aflição que o povo passou, todo o afligir de alma que o povo de Israel passou. Quando havia para o povo de Israel, o quê? Uma cédula, um decreto. Havia um decreto de destruição, de morte, uma data marcada. Já um julgamento, com sentença. Havia uma sentença de morte para o povo de Israel. Uma data marcada no mês de Adar. Marcado para morrer. Todo o povo que estava em Babel, na Babilônia. E contra isso não tinha o que fazer. Já havia sido dada a sentença. E assinado com um anel, selado com o anel do rei Ahasverosh, rei Assuero, autoridade máxima. Então as pessoas esquecem disso. Antes da alegria, no final, houve uma aflição muito grande. Um decreto. E é exatamente assim em Yom HaKippurim. Porque Yom Teruah é o dia do juízo. E quem é que sobrevive ao juízo? Qual é o ser humano que tem a capacidade, com os seus próprios feitos, tem a capacidade de viver ao juízo? Todos estão condenados. Todos. Aí vem o Yom HaKippurim, que é um dia do impossível. O impossível. Reverter uma condenação, reverter um decreto desfavorável, selado pelo rei, que nem ele mesmo pode voltar atrás. Isso é uma coisa praticamente impossível? Impossível.
Mas o impossível se torna realidade no Yom HaKippurim, pela grande misericórdia do Eterno. Rico em graça, tardio em irar-se, misericordioso. E quando há arrependimento genuíno, o decreto de morte é cancelado, anulado pelo juiz do universo. Falou. Assim também foi. Era impossível o povo de Israel sair daquela condenação. Mas o impossível se tornou realidade. De uma hora para outra as coisas mudaram. O decreto que estava para o povo de Israel se voltou contra os seus inimigos. Aquele que construiu uma forca para enforcar Mordecai foi enforcado nela, ele mesmo. Coisas se inverteram. E a tristeza que estava, o luto que estava sobre o povo de Israel se transformou em alegria. Assim também no Yom HaKippurim. Perceba que houve um afligir de alma. A rainha Hadassa, conhecida no mundo babilônico como Esther, ela convoca o povo para fazer o quê? Aflição de alma. O que é afligir a alma? Que eu vou explicar a vocês daqui a pouco. O tzom, o jejum. Não comeram e não beberam. A gente lembra do povo de Nínive, quando havia um decreto. O Ioná Hanavi, o profeta Ioná, Jonas, ele não foi à cidade pedir ao povo de Nínive para se arrependerem. Não, negativo. Ele foi à cidade anunciar que a cidade seria destruída. Ele foi anunciar que os pecados daquela cidade haviam chegado até o Eterno no seu limite e eles seriam destruídos, a cidade seria destruída. A partir daquele decreto, a partir daquela ordem, que já não tinha mais o que fazer, lembre-se, a mensagem não foi arrependam-se enquanto é tempo. Não, a mensagem, por isso o profeta fica tão chateado com o Eterno. Por quê? Porque ele se passou por falso profeta. E quando um profeta fala algo e não acontece, é um falso profeta. E por isso ele ficou chateadíssimo com o Eterno. Porque ele decretou a destruição da cidade e o povo se arrependeu em tzom, em jejum, sem comer e beber. Todo o povo. E o arrependimento foi genuíno. E o impossível se tornou realidade. O decreto de morte foi cancelado, foi anulado, foi destruído. E é óbvio que houve grande alegria na cidade. Assim também, após o Yom HaKippurim, quando os decretos, os nossos decretos são cancelados, quando os pecados são expiados, quando o arrependimento é aceito pelo juiz de toda a terra, a grande alegria no final. Nós festejamos, nós celebramos, nós nos alegramos. Então, eu não vejo absurdo nenhum em manter como deixou o Eterno, Kippurim e Purim. Observe, é a mesma escrita, né? Ao pé da letra, eu posso fazer o seguinte, o CAF aqui, ele serve como ou de acordo no hebraico, de acordo com Purim. De acordo com Purim, todos os elementos de Purim do livro de Esther estão atrelados ao Yom HaKippurim. O jejum, o decreto de morte e, no final, o Eterno reverte a condenação e traz a vitória ao povo, a salvação, a expiação e depois a grande alegria. Então não vejo, sinceramente, eu sempre tenho isso comigo, o Eterno não erra, gente. Nós é que erramos, nós é que somos falhos. Tá? A palavra Kippurim em hebraico, Kaf, P, Resh, Yud, Mem, Sufit, tem um valor numérico 350.
20 mais 80 mais 200 mais 10 mais 40. 350. Temos várias palavras na Escritura Sagrada com o mesmo valor numérico. Por exemplo, Yasham, ficar desolado, definir, marcar, fazer. Vamos ver mais alguns aqui. Maram, nudez. Maram, nudez. Ou mearam, nudez. Coisa nua. E no Yom HaKippurim é exatamente isso. Você fica completamente despido das máscaras, dos disfarces. De fato, você chega num momento que você sabe que não tem mais o que esconder do Eterno. Você pode esconder de todo mundo, mas do Eterno você não pode esconder nada. Porque ele sonda até o nosso coração, esquadrinha a nossa alma. Ele sabe tudo o que se passa. Então não adianta, não há como esconder nada do Criador. E o ser humano, desde o princípio, quando ele se vê num momento, quando ele erra, que ele sabe que ele errou, que ele sabe que ele fez algo errado, a primeira coisa instintiva do ser humano é se esconder, é se cobrir, não é? A primeira coisa que o nosso pai Adão, de abençoada memória, fez, e a nossa mãe Havá, Eva, a primeira coisa que eles fizeram ao caírem em si, que fizeram algo errado, a primeira coisa que fizeram foi se cobrir, se vestir. Pegaram as folhas da figueira, tená, né? Ale, tená, a folha da figueira, e se cobriram. E depois se esconderam. Os seres humanos são assim. Não adianta, ninguém pode se esconder do Eterno e também ninguém pode encobrir a verdade. Ninguém pode encobrir aquilo que se passa dentro de si diante do Eterno, não. Então, o Yom HaKippurim é um dia, assim, de nudez, de total transparência. Porque é bem lógico isso, gente. Esse dia, o Yom HaKippurim, não é uma festa para o Eterno, é uma festa para nós. Porque não é o Eterno que precisa de expiação. Baruch Hashem, todo mundo sabe disso, não é verdade? Quem é que precisa de expiação? O ser humano. Então é óbvio que essa festa, apesar que o Eterno determinou como as suas festas, os seus encontros marcados, mas na verdade é para nós seres humanos. Somos nós que precisamos de expiação. Então não faz o menor sentido nós nos escondermos. Esconder é o momento da gente colocar para fora todos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. É um momento de confessar, porque já passamos pelo julgamento. Com certeza não 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 tivemos êxito no julgamento, porque nenhum ser humano se salva do julgamento. Precisamos de expiação. E todos pecaram, todos. E estão destituídos da glória do Eterno. Precisamos de expiação. Kippurim, expiações. Afar é uma palavra também que eu destaco, que tem 350 como um valor numérico, ou seja, é uma palavra totalmente conectada a expiações. Afar em hebraico, é a palavra que aparece em Bereshit, em Gênesis, logo no princípio. Afar quer dizer pó. Tu és pó e ao pó retornarás. Somos ser humano, filhos de Adão, são chamados de afar, pó, pó da terra, de onde viemos. No Yom HaKippurim, além de nós nos despirmos, nós também nos humilhamos. É um dia de se humilhar e de reconhecer quão frágeis somos. Somos frágeis. Totalmente frágeis.
Afar também é usada para sujeira. Tem a ver, né, com o Yom Kippurim. Por quê? Porque é o dia de nós realmente buscarmos a limpeza, tirar toda a sujeira da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. A palavra tsom, que é uma palavra, quando se fala do Yom Kippurim, alô? Quando se fala do Yom Kippurim, a primeira coisa que a gente lembra é tsom, não é? É o jejum. O jejum é uma prática bíblica antiga e que praticamente em todas as religiões ela é praticada desde os tempos antigos. Então é algo, podemos dizer que além do tsom, do jejum, a tefilá, a oração, também é uma prática comum às religiões. A grande maioria delas pratica o jejum, pratica a oração, né? Ajuda ao próximo, a tzedakah, ajuda ao próximo. Isso é comum entre as religiões. Mas a gente sabe que cada uma tem o seu formato, a sua forma, a sua maneira e o seu entendimento do que é o tsom, do que é o jejum. Eu não vou tratar, obviamente, das religiões, que não é o propósito do canal Techuvá Total. A gente vai tratar dessa palavra dentro do hebraico bíblico. Essa palavra, ela é realmente totalmente diferente do que muita gente imagina ser. Para a gente entender a raiz dessa palavra, a gente precisa saber o seu valor numérico para profundamente adentrar na raiz dessa palavra em palavras dentro da escritura que tenham conexões com ela. O tzadik, ele tem 90, o vav 6 e o mem 40. Alô, menino Renato de Príncipe, 136. Trago para vocês palavras com o mesmo valor numérico. A primeira delas aqui, ó, mutz. É dessa palavra que vem em hebraico moderno a palavra mitz. O que é mitz em hebraico? Suco. Mitz tapuzim, suco de laranjas. Mitz tapurrim, suco de maçãs. Alô? Também tem gente que gosta de mitz agavaniot, suco de tomates. Alô, tem gente que gosta, né? Mitz duvidevanim, suco de cerejas. Nunca provei não suco de cereja, mas deve ser bom, né? Cereja em si é muito boa. Mitz. Então, o que é mutz? Mutz é uma palavra que vem da raiz do nome Egito. Mitzrayim. É a mesma coisa. Mitzrayim. Mutz significa espremer, oprimir, espremer. Daí que vem suco, né? Que espreme o sumo da fruta. Daí que vem suco. Mutz é espremer, oprimir, apertar, espremer. Então, o tsom, o jejum, é exatamente isso. É um momento de oprimir, espremer. Mas oprimir o quê? O corpo. Você oprime o corpo. Por que a gente oprime o corpo? Porque as duas coisas mais básicas para o corpo funcionar, que é comer e beber, são suprimidos. São cancelados, são anulados. Observem, gente, que só nesse primeiro significado nós percebemos o quão o quão beber uma água aqui. O quão extremo
o quão extremo é o jejum. O jejum é algo extremo para o corpo. É algo radical. O tsom, ele é como uma revolta. É uma rebelião. Imagine, você se recusa a comer e se recusa a beber. Você está recusando a vida. Você recusa a vida. Porque não há vida sem beber e sem comer. Não há vida. Nós fomos criados com essa necessidade. Ninguém foi criado e vive sem comer e sem beber. Quem não come, quem não bebe, não vive. Foi o Eterno que nos criou assim, com a necessidade. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos oprimindo o nosso corpo. E se estamos oprimindo ou afligindo o nosso corpo, nós estamos afligindo a nossa alma. Porque tudo que você faz contra o seu corpo, você faz contra a sua alma. Se você não cuida bem do seu corpo, você não cuida bem da sua alma. Se você faz algo ruim no seu corpo, você faz algo ruim na sua alma. Uma coisa está ligada à outra. A alma não se separa do corpo. A alma, ela está conectada com o corpo. Não existe alma sem corpo. Não existe corpo sem alma. Tanto que na Escritura Sagrada, tanto corpo como alma são chamados pela mesma palavra, nefesh. Tanto faz o corpo com vida ou não, é chamado nefesh, alma. A única diferença é que o corpo que tem vida, que tem neshama, que tem o fôlego da vida, é chamado nefesh haim, alma vivente. Não há separação. O corpo é o mesmo. Gente, o mesmo corpo que você tem hoje, um dia você vai morrer, ele vai se decompor. Ok. Mas aquele corpo é único, tá? Não importa o que vão fazer com ele. Ele não tem como sumir desse universo. Alô? Mesmo que vire pó, mesmo que vire cinza, mesmo que tenha apenas os ossos, os dentes, os cabelos, né? Que geralmente é o que fica nas sepulturas. Isso não importa. Ali está o DNA, ali está você, único, que é indivisível. Não se mistura com o outro. É você ali sempre, por toda a eternidade. Um dia a Escritura nos afirma, desde os profetas, que todos se levantarão dos túmulos onde estiver o corpo, seja no mar, seja na montanha, seja na sepultura, seja dentro de um jarro, não importa. Ser juntado ali, dali vai refazer o corpo eterno. O mesmo corpo, o mesmo DNA. A alma não se separa do corpo jamais. Ela está ali conectado. Não há separação. A alma não sai do corpo, como as religiões falam, ensinam. Alô? Isso eu garanto para vocês dentro da Escritura Sagrada. Não existe essa separação. Bom? A pessoa não volta a viver com outro corpo, o mesmo corpo. Veja que nós temos todos os exemplos de ressurreição na Escritura. Todos, desde o Tanar. São poucos exemplos de ressurreição no Tanar. Mas desde o Tanar, todos eles voltaram a viver no mesmo corpo. Não foi outro corpo. E aí eu trago para vocês o principal exemplo de ressurreição, que é o nosso mestre Yeshua, que está vivo. Quando ele volta à vida, e muitos testemunharam isso por 40 dias, e um deles é bem significativo, o exemplo, porque ele era um aluno que era meio duro de acreditar, meio difícil de acreditar, chamado Tomá. Tomá.
Tomé, ele disse que só acreditava se visse. E aí o mestre mostra para ele as marcas nas mãos, furo na mão. Alô? Observem o mesmo corpo, que se fosse um corpo novo, diferente, estaria todo certinho, né? Você vê, continua o mesmo corpo. Não há separação. Outro corpo, outro não. O DNA é único, ok? Então, tudo que você faz contra o seu corpo, você faz contra a sua alma. Outra palavra interessante, conectada à palavra tsom, ao jejum, é nof. Nof é bonito, porque sempre a gente diz que quando a gente vê uma bela paisagem, em hebraico a gente fala nof, ou seja, paisagem, vista. Também significa elevação, algo elevado. Somente uma vista, né? Você está no alto para você ver aquela vista. Samá é uma palavra muito conhecida. Significa desidratação. Daqui a pouco a gente vai ler essa palavra, um texto dessa palavra. Está em Devarim, capítulo 29, verso 18. E kol. Kol é voz. Kol. Em Atos, capítulo 27, verso 9, ele chama o jejum, chama o Yom HaKippurim de o dia do jejum. O dia do Tsom, Yom HaTsom, o dia do jejum. Então, trouxe para vocês um pouco da raiz da palavra jejum. Jejum na escritura é algo extremo. O jejum não é algo comum. E nunca, jamais deve ser tratado como algo comum, porque não é. É um estado de exceção. Tanto que durante o Shabat é proibido fazer jejum, porque o Shabat é um dia de alegria. Você não pode, no dia de alegria, rejeitar a vida, rejeitar comer e beber. Você não pode estar em revolta no dia de Shabat, porque é o dia do Eterno. É proibido fazer jejum no Shabat, exceto se o Yom HaKippurim cair nesse dia. Aí é diferente. Aí é uma exceção. Porque o Yom HaKippurim é um dia para nós realmente jejuarmos. É um dia para nós estarmos em um estado de exceção. Porque nós temos realmente que afligir a nossa alma. É o único dia que o Eterno ordena ao ser humano para afligir a alma. Qualquer outro dia o ser humano faz porque ele quer fazer. Então, o jejum é algo que o próprio ser humano decide fazer. Eu repito para vocês, dentro da Escritura Sagrada, o jejum deve ser tratado dessa forma, como uma exceção, não como regra. O jejum, se você for observar, existem alguns momentos de jejum na Escritura, mas são pouquíssimos. E é assim que nós devemos tratar. Só fazermos com um propósito, não por fazer. Vou fazer porque todo mundo faz, é bonito, eu quero me amostrar, eu quero dizer que... Não, o jejum você tem que ter um propósito. Você não faz, vou fazer porque eu vou fazer. Não, por que você está fazendo? Por que você está em estado de exceção? Por que você está revoltado com a vida? Porque o jejum é isso. O jejum é simplesmente isso aí. É algo... Você tem que fazer quando tem algo muito grave na sua vida. Você quer algo, tem uma situação que você não aceita aquilo ali. Você precisa realmente parar ali e buscar o Eterno de uma forma tão excepcional, você vai rejeitar até a comida e a bebida. Tá? Existem alguns jejuns na Escritura que são jejuns excepcionais,
O jejum já é algo excepcional, mas são mais excepcionais ainda. E é óbvio que não é um jejum normal de que um ser humano faz. Como Moshe, que passou 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Isso aí é obra do Eterno, é óbvio. Né? Não é uma coisa comum e não deve ser levado como regra. É, obviamente, uma exceção. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Devarim, Deuteronômio, quero ler esse texto para vocês. Eu acredito esse texto que ser muito interessante para o momento do Yom Hakpurim. Vamos lá. Verraiá, e será que? Pechameou, e será que? Ao ouvir et divrei ha'alá, o ha'ele hazot, e ao ouvir essas palavras, né, quando uma pessoa ouvir essas palavras, veritebarer, e se abençoar, a própria pessoa se abençoa, pilvavô, no seu coração, lemor, dizendo, Shalom e li, plenitude haverá para mim. Shalom e li, plenitude haverá para mim. E bishrirut, libi eler, lemaan sefot haravá et hatsameá. Eu falei, acabei de mostrar a vocês a palavra que tem a ver com jejum, mesma raiz de jejum. Então vamos lá. Shalom haverá para mim, mesmo que eu continue com o meu coração sefot haravá, endurecido. Mesmo que eu continue com o meu coração endurecido. Bishrirut libi, endurecido o meu coração. Mas vai haver shalom para mim, vai haver plenitude para mim. Mas o coração dele continua endurecido. Ninguém vê ao redor, ninguém vê. Todo mundo acha que ele se arrependeu. E ele até chora, né? Alô? Mas o coração continua endurecido. Aí ele diz: eu vou ser abençoado, vai haver shalom para mim. Para que, apesar de eu estar seco, eu seja irrigado. E assim, haravá et hatsemeá. Assim acabará a minha sede. Isso é mais comum do que vocês pensam, vocês imaginam. Pessoas estão e não se despem diante do Eterno. Continuam se escondendo secretamente e se abençoam no coração, imaginando que, por um passe de mágica, todos os seus pecados foram perdoados. Não existe o perdão de pecados automatizado, automático. Isso não funciona em nenhum lugar da Escritura Sagrada. Só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Se houver puro arrependimento. Puro arrependimento, genuíno arrependimento. Não esse arrependimento mentiroso. E a pessoa continua com o coração endurecido. E o arrependimento é só exterior. Alô? A Escritura diz nesse mesmo texto que o Eterno não perdoará. O Eterno não ouvirá a pessoa, não dará ouvidos a ela. Vamos ver aqui, Vaikra, Levítico, capítulo 16, verso 29, sobre o Yom Hakpurim. Vamos lá. Observe que não é o capítulo das festas. O capítulo das festas é o 23, mas já se fala sobre o Yom Hakpurim no capítulo 16. Verraitá lachem, e se tornará para vocês
Lehukat Olam, por regulamento eterno. Repito, regulamento eterno. Então, só aqui o Eterno falando, só aqui o Eterno já diz para todo ser humano que o Yom HaKippurim é um regulamento eterno. Se é eterno, ele não tem data de validade. Ele não chega até um determinado momento e falar a partir de agora não tem mais. É um regulamento Hukat Olam, eterno. Então, a primeira pergunta que muita gente faz já está respondida. Ainda existe o Yom HaKippurim, mas é claro que existe. Iremos celebrar, né? Iremos celebrá-lo em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Iremos celebrar, se o Eterno assim nos permitir, dia 1º de outubro, depois do pôr do sol. E ficaremos em Tzom, em jejum, até o dia 2 de outubro, ao pôr do sol, né? Quando finaliza o dia. Então, continua existindo, é eterno. Barodesh Hashivi, no 7º mês. Peessor, no 10º dia do 7º mês. Larodesh, pelo mês. No 10º dia, é no 10º dia do 7º mês. Está claro aqui o texto diz. Então, nós já temos certeza da data. Do 10º dia do 7º mês. Okay? O 7º mês acabamos de celebrar, acabamos de adentrar o 7º mês, porque quando se celebra o Yom Teruah é a abertura do 7º mês, é o primeiro dia do mês. Então, finalizando o primeiro dia, mais 9 dias, é o Yom HaKippurim. A segunda coisa que o Eterno ensina sobre o Yom HaKippurim é isso aqui, ó. Te'anu, aflijam, et nafshoteichem, as almas de vocês. E o que é afligir as almas? O que é afligir a alma? É exatamente o tzom, o jejum. Afligir a alma não é você se furar, se cortar, não é você se mutilar. Afligir a alma é deixar de beber e deixar de comer. Não é só uma coisa, é tudo. Você não coloca nada na boca. Nem uma gota d'água, nada. Salvo pessoas que têm que tomar medicamento, aí são exceções. Idosos, lactantes, mulheres que estão grávidas, né? Porque a vida vem em primeiro lugar. Então, pessoas que têm necessidades, que estão doentes, também não estão dispensadas de afligir a alma. Porque a vida vem em primeiro lugar. Somente aquelas pessoas que estão em condições. Também crianças, né? Crianças abaixo de 12, 13 anos também estão dispensados. Tá? Então, são exceções. Mas afligir a alma é isso, é não comer e não beber. Além disso, verhol melachá, o malachá, e todo o trabalho, toda a obra, lota asu, não farão. Não importa se é um trabalho santo, não importa o que é não. Qualquer tipo de construção, qualquer tipo de trabalho, não se deve fazer no Yom HaKippurim. Ha-Ezrach, Ezrach é o natural da terra. O natural da terra, verraguer, e o estrangeiro, Hagar betorrechem, e o estrangeiro que estiver no meio de vocês.
Então não é o Yom HaKippurim, não é apenas para o natural da terra, para todos. Todos. Pois, aqui, verso 30. Que Bayom Hazé, pois nesse dia, e Caper espiará, cobrirá. Aqui que vem Yom HaKippurim. Nesse dia, cobrirá, espiará, Aleichem. Ou seja, nesse dia haverá expiação para vocês, letaher, para purificação, etchem, para que vocês sejam puros. Puros de quê? Que tipo de cobertura é o Yom HaKippurim? Que tipo de cobertura ele trará? Mikol, de todos, ha-hatoteichem. Hatá é pecado. Hatoteichem, de todos os pecados de vocês. Lifnei Adonai, diante do Eterno. Isso é muito importante. Por isso que você tem que realmente ficar nu. Estou falando no sentido figurado, tá? Alô, alô. Tem que se despir diante do Eterno. Você não pode esconder nada. Tem que confessar todos os pecados. Não adianta esconder nada do Eterno. Ah, mas ele já sabe, mas você tem que confessar. Porque é confessando que você está dizendo que se arrepende daquele pecado. Tem que confessar. É o livre-arbítrio. Se você não confessar, se você não se arrepender, não haverá expiação. Não é automático. Ah, Eterno, perdoa todos os meus pecados. Quais que você quer que eu perdoe? Para eu perdoar, você tem que se arrepender. E se arrepender é não fazer mais. Uma pessoa que continua fazendo as mesmas práticas, os mesmos erros, ele não se arrependeu. Ele continua fazendo. Quando falamos arrependimento, é quando a pessoa decide não fazer mais. Eu não vou fazer mais. E não faz mais. Não peques mais. Não peques mais. Não cometa mais aquele erro. Ah, eu me arrependo de ter roubado. Você continua roubando? Você não se arrependeu. Alô? Eu me arrependo de ter mentido, mas você continua mentindo? Você não se arrependeu. Sua confissão é falsa, mentirosa, não serve para nada e não haverá expiação sobre você. É o primeiro texto que eu li para vocês. A pessoa se abençoa secretamente no seu coração. Haverá shalom para mim. Mas o coração continua endurecido. Ela não se arrependeu. Então, diante do Eterno, Titerharu, serão purificados. Há um dia para isso. O Eterno selecionou um dia no ano para o ser humano deixar tudo de lado, inclusive o comer e o beber, para tratar, para fazer uma introspecção na alma, para cuidar disso, sem pensar em conta que tem que pagar, sem pensar em comida, sem pensar em nada. A única coisa que você se preocupará no Yom HaKippurim é com a expiação da sua alma. Ponto. Então, por isso, ele definiu um dia para isso. Não posso fazer qualquer dia? Não, senão você nunca faz. E nunca faz bem feito. O Eterno quer total atenção nisso. E se ele determinou isso, é porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não erra. Nós erramos. Por isso que o Yom HaKippurim, assim como o dia de Pessach, é um Shabbat Shabbaton, ou seja, é um Shabbat de descanso. Shabbat Shabbaton Hilachem. Shabbat de descanso, ele é para vocês. E repete, Ve'initem, e vocês afligirão et nafshoteichem, as almas de vocês. E repete também novamente, Rukat
olam, é um regulamento eterno. Portanto, ele não tem data de validade, repete o Eterno, e eu repito para vocês também. Não precisa ficar perguntando, será que ainda posso celebrar nos dias de hoje? Mas é claro que sim. O que é que vai lhe impedir de você celebrar? O que é que vai lhe impedir de você se arrepender? O Yom HaKippurim, ele só não existiria, só não haveria mais sentido de existir se uma coisa fosse verdadeira hoje. O quê? Não existisse mais pecado. Bom, se você me afirmar que não existe mais pecado, que nenhum ser humano mais comete transgressão, que nenhum ser humano faz mais nada de errado, que toda a humanidade, que toda a humanidade está pura e limpa, realmente, para que existir? Para que vai continuar existindo o Yom HaKippurim? Não faz o menor sentido. Se o pecado já não existe mais, se o pecado não é notado mais, ninguém mais comete pecado, aí realmente não tem mais o Yom HaKippurim, não tem para que ele existir. Então essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que não existe mais pecado? Não faz o menor sentido, né, gente? Não precisa perguntar. O Eterno repete várias vezes. É um Rukat Olam, um regulamento eterno. Agora nós vamos para Vaikra, Levítico, capítulo 23, verso 26. Vai da beira Adonai el Moshe lemor. E falou o Eterno para Moshe, dizendo, mas... Já vimos vários elementos do Yom HaKippurim no texto anterior. Mas... Be'esor lachodesh hashivii, mas no 10º dia do 7º mês, Hazé Yom, esse dia, HaKippurim, é o dia das expiações, o 10º dia do 7º mês. Isso já está claro para todos nós. Mikra Kodesh, um chamamento santo, e Rielachem haverá para vocês. Ve'initem, e vocês afligirão, et nafshoteichem, as almas de vocês. Isso já é claro, gente. Isso é claro para nós. Já está claro, porque já lemos isso 2 vezes em Vaikra 16. Mas o Eterno repete para que não haja dúvida. Então, o que é afligir a alma? É o tsom, é o jejum, é não comer e não beber. Não comer e não beber significa afligir a alma. Verri kravitem, e vocês irão apresentar, e sheladonai, uma oferta ao Eterno. O que é uma oferta na Escritura? Não é dinheiro. Oferta significa um sacrifício. Então, aqui nós temos um outro elemento que não aparece em Vaikra 16. É necessário apresentar ao Eterno uma oferta, um sacrifício. Obviamente, se está se tratando de pecados, é óbvio que é um corban, é um sacrifício de substituição pelos pecados. Isso deve ser apresentado ao Eterno. O verso 28 vai trazer mais um elemento que já foi dito no texto anterior, capítulo 16. Bechol malachá, e todo o trabalho, lotasu, não farás, be'etzem hayom, hazé, e yom hakpurim. Vocês não vão fazer nenhum trabalho nesse dia, pois, e a palavra etzem é bem interessante, que também significa ossos, né? Nos seus ossos, nos seus
Você não vai usar o seu corpo para fazer nenhum tipo de trabalho, de braçal. Pois nesse dia é o Yom HaKippurim, dia das expiações. Ele é. Lekaper aleichem, para expiar, para haver expiação sobre vocês, lifnei Adonai, diante do Eterno, Eloheichem, o Elohim de vocês. Kol malachá, todo trabalho, lota asu, não farás. Chukat olam, regulamento eterno. Ledoroteichem, esse texto ainda traz mais elementos. Por todas as gerações de vocês, e não só isso, Behol moshvoteichem, em todas as vossas habitações, não importa onde vocês vivam, não importa onde vocês residam, o Yom HaKippurim é um regulamento eterno por todas as gerações. Agora vem o verso 32. Preste bastante atenção, que é um texto muito especial e que vai tirar muitas dúvidas das pessoas em relação a como a Escritura Sagrada define o início e o final de um dia. Aqui tem a resposta. Porque todo mundo já sabe qual é o dia do Yom HaKippurim, o 10º dia do 7º. Não há dúvida disso, ok? Então vamos saber como é que nós identificamos o 10º dia, ou o 7º, ou o 8º, ou qualquer dia que a Escritura disser. Vamos ver. Shabbat Shabbaton Hu Lachem. Isso já sabemos, que o Yom HaKippurim é considerado um Shabbat. Não importa o dia da semana que ele caia. Pode ser num domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta. Ele será considerado um Shabbat. Baruch Hashem. Às vezes cai até no próprio Shabat. E aí a exceção, aí vem a exceção de não comer no Shabat, somente quando é o Yom HaKippurim. Shabbat Shabbaton Hu. Um Shabat de descanso, ele é Lachem, para vocês. Novamente traz, Ve'initem, e vocês afligirão, et nafshoteichem, a alma de vocês. Agora perceba, Petishalahodesh, no 9º dia do mês. Alô? Peraí, não é no 10º dia? Mas olha que o Eterno, ele quer tanto que você celebre essa festa, tanto que você participe. Ele faz uma explicação para aqueles que não têm conhecimento do calendário hebraico. No 9º dia do mês, Ba'erev, no Erev. No Erev. Por isso, quando fala que Pessach é no 14º dia, no Erev, é já no final do dia, adentrando ao 15º. Não no 13º dia, no Erev, no 14º. Entendeu o que é o hebraico? Olha aqui. No 9º dia do mês, Ba'erev, me-erev ad erev. É de uma erev a outra erev. Então, é no 9º dia. Aqui está o 11º dia. É do erev. Já explico o que é um erev. É do erev do 9º dia ao erev do 10º dia. E é exatamente o início do 11º. É de um erev ao outro erev. É um dia. Qual dia? O 10º dia. Porque o 10º dia ele começa no erev do 9º dia e termina no erev do 11º. É assim que são os dias na Escritura. É de erev a erev. Não é de boker a boker, é de erev a erev. Entendeu? Não é de manhã a manhã, é de entardecer a entardecer. É de pôr do sol a pôr do sol. Alô? É assim que é a Escritura. Não há como brigar com o texto, não. Vai brigar com... Isso aqui é a palavra do Eterno, é a voz do Eterno falando.
escritura, desde o livro de Bereshit, narrando a criação, é de Erev a Erev. E foi o Erev, o primeiro dia, e chegou o Erev, né? E chegou o entardecer, né? E foi o segundo dia, e assim sucessivamente. O final, a finalização do dia se dá no entardecer, no Erev. E o que é Erev? Erev significa mistura. Mistura. Por que mistura? Porque há mistura entre as trevas e a luz. Você tem a luz do dia e vai chegando as trevas e se mistura com a luz do dia, vai se misturando, e aí de repente vai contaminando aquela luz e de repente vai tomando, e de repente está tudo escuro. A transição, Erev significa transição. É o momento da transição entre o dia e a noite. É nesse momento de transição que é o início e também o final de um dia. Ok? Está escrito aqui. É no 10º dia, todo mundo sabe. Já lemos aqui várias vezes. Aí o Eterno explica como é esse 10º dia. É no 9º dia, na Erev, me Erev ad Erev. Então é de Erev a Erev. É do entardecer do 9º ao entardecer do 10º, que é o 10º dia. O entardecer do 9º ao entardecer do 10º dia é o 10º dia. Completo com 24 horas. Ok? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Vamos para o próximo. Yaakov. Aqui já nos Ketuvim, Natserim, nos escritos nazarenos, o Yaakov, irmão de Yeshua, de abençoada memória, Yaakov Hatzadik, Baruch Hashem. Yaakov, o justo, também conhecido como Tiago, pelos cristãos. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim. Veja, ele está falando sobre o Yom HaKippurim, não há dúvida disso. Porque somente do Yom HaKippurim é que o que ele está falando aqui faz sentido, em nenhum outro momento. Kirvu, Karov, aproximar, aproximem-se, El Elohim, ao Eterno, ve ikrav aleichem, e ele se aproximará de vocês. Ou seja, nós temos que dar o primeiro passo. Temos que chegar até ele, e ele chegará para nós. Rahatsu, limpem, ideichem, as mãos de vocês, mitei aven, ou seja, praticantes de iniquidade, pecadores. Isaku, purifiquem, bilvavichem, o coração de vocês, baalei lev, valev, senhores de coração e coração, que tem dois corações, ou seja, que tem a mente dividida, servem a dois senhores, de arrependimento, de Hiteatsevu, gemam, clamem, Hiteabelu, ou seja, lamentem. Quando é que isso aqui é verdadeiro? Somente no Yom HaKippurim, gente. Ve'heililu e solucem. Serok, daqui que vem o termo Itzhak, ou seja, rir, que o riso, ifarer lahem, le'evel, que o riso se transforme para vocês, le'evel, em lamento. Quando? Qual o único dia do ano que isso aqui é verdadeiro, que isso aqui faz sentido, o que Yaakov está falando? No Yom HaKippurim. Porque, de sã consciência, como é que alguém pode dizer para o outro, o seu riso tem que se transformar em tristeza, em lamento? Não faz sentido isso. A gente fala o contrário, que o teu lamento se transforma em riso.
que a tua tristeza se transforme em alegria. Somente no Yom HaKippurim. Yaakov, ele está convocando as pessoas, os leitores que ele enviou a carta, para celebrarem o Yom HaKippurim. Vesimcha, e que a alegria letugá, seja por tristeza, se transforme em tristeza. E aí, Yaakov, ele vai trazer os mesmos elementos, já trouxe aqui alguns elementos, e agora ele vai trazer o elemento principal do Yom HaKippurim. Hashipilu nafsheichem lifnei Adonai. Aflijam as almas de vocês diante do Eterno. Vehu, e ele, Yarim etchem. Yarim, e ele elevará vocês, exaltará vocês. É o que acontece no final do Yom HaKippurim. Então, gente, vamos fazer um resumo. O Yom HaKippurim é uma festa do Eterno, mas é uma festa diferente, pois ao invés de alegria, é um dia de tristeza, de luto. É um dia em que não comemos e não bebemos. É um dia de afligir a alma, ou seja, é um dia de som, é um dia de jejum. Por isso que o jejum ele deve ser feito com muitas reservas. Porque você não deve gastar demais e não deve se tornar uma coisa comum para você. Tem que ser uma exceção. Aí vem a palavra santidade, santo. Não uma coisa comum. Né? Por isso que se deve usar o jejum com muita reserva. Dentro da Escritura, com um propósito. Então é um dia de jejum, um dia de tristeza, um dia de lamento, um dia de arrependimento, um dia para buscar a expiação dos pecados, a expiação da alma. Isso nós já vimos. É um dia de Shabat, mas é um dia de Shabat diferente. É um dia de Shabat, mas sem alegria. Mas é um dia de Shabat, não se trabalha no Yom HaKippurim, assim como não se trabalha no Shabat. Vimos também que é um dia de se apresentar ao Eterno uma oferta, ou seja, um sacrifício, obviamente pelos pecados. Nós precisamos apresentar ao Eterno um corban, um substituto. Pois não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. No final, se apresenta ao Eterno esse corban. Isso tudo nós faremos durante a O Yom HaKippurim, ele também é anunciado, como diz o texto ao ler o restante, através de um chamamento santo, Mikra Kodesh, através do toque do shofar. O toque do shofar, ele inicia, apregoa o tzom, o jejum, e o toque do shofar, no final, ele encerra esse momento. Momento mágico, maravilhoso, incrível, de conexão total com ele. Né? Então, é um dia de jejum, é um dia de arrependimento. Eu quero trazer para vocês alguns momentos de Yom HaKippurim dentro da Escritura Sagrada. Vamos lá. Joel, ele traz capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Vou fazer um resumo aqui. Nós temos o toque do shofar, nós temos o jejum sagrado, né, anunciado. Primeiro com o toque, depois vem o tzom, o jejum. Tem a Assembleia do Povo do Eterno reunido em um único propósito. É um jejum coletivo, não é um jejum individual, é coletivo. Todo mundo sabe que estamos jejuando nesse momento, porque é um Yom HaKippurim. Todos devem participar, até as crianças. Porém, o jejum não é obrigatório para crianças, meninos até os 13 anos, meninas até os 12, idosos, grávidas, lactantes. Já falei isso, mas vale a pena repetir. Pessoas debilitadas ou com algum tipo de doença que impeçam o jejum. Nesse dia não se pode ter contato íntimo. Diferente de dias de festa, dia do Yom HaKippurim, não se pode ter contato íntimo.
Dentro do livro de Ioel também nós temos, é um dia de choro, um dia de lamento, um dia de vergonha pelos pecados, pedido de perdão ao Eterno e desejo intenso por restauração. Agora, Nehemiá, capítulo 9. Também lá vemos o Tzom, o jejum coletivo, todo o povo, separação das práticas pagãs, leitura da Torá. É o que fazemos aqui na Techuvá Total. São pelo menos 4, mais 4, 8, mais 4, 12 horas de transmissão. Nós sempre fazemos 12 horas de transmissão. Grande parte delas nós estamos lendo a Torá, como está fazendo aqui, como fez aqui Nehemiá, no capítulo 9. Confessamos pecados, todas as transgressões contra a Torá do Eterno. Pecados que são citados, né? São confessados durante todo o capítulo. Nós vemos isso no capítulo 9. A não observância do Shabat, isso é bem colocada em Nehemiá, capítulo 9, foi um dos motivos deles irem para o exílio babilônico. Ignorar os mandamentos do Eterno, arrogância, rebeldia, tudo isso é confessado em Neemias, capítulo 9. E vamos ler também, né? Durante o Yom HaKippurim. Recusa em ouvir e obedecer os mandamentos. Lançaram fora a Torá de Adonai, aboliram a Torá. Não guardaram a Torá do Eterno. Tudo isso está confessado aqui. Em Daniel 9 também, incrivelmente também, 9, capítulo, lá temos a leitura das Sagradas Escrituras, temos arrependimento, temos oração de Daniel, temos o Tzom, o jejum, panos de saco e cinza, luto pelos pecados, humilhação total, confissão de pecados, consciência das transgressões que o nosso povo cometeu contra a Torá do Eterno, pedido de perdão. Então, isso fica claro nessas leituras que eu trouxe para vocês sobre o Yom HaKippurim. Bom, eu quero trazer para vocês, antes de finalizar e fechar com chave de ouro, eu quero trazer para vocês dicas fundamentais para que você possa celebrar o Yom HaKippurim com maior tranquilidade. Principalmente para quem nunca celebrou, tá? A primeira dica é: não marque nada para esse dia. Então vocês já sabem que o Yom HaKippurim, ele começa no entardecer do 9º dia ao entardecer do 10º, do 7º mês. E para o nosso calendário esse ano vai cair dia 1º de outubro, 1º de outubro, depois do pôr do sol, ao dia 2 de outubro, depois do pôr do sol. Se eu não me engano, é entre uma quarta e uma quinta-feira, tá? Então você não deve marcar nada para esse dia, você deve se programar, resolver as coisas antes e deixar esse dia completamente livre. Você não pode estar atendendo o telefone, conversando com clientes, tá? Se envolvendo com coisas que não são pertinentes ao Yom HaKippurim. Você precisa separar um dia para a sua alma, se concentrar nisso. Segunda dica, desligue o celular. Então, se você puder acompanhar conosco o Yom HaKippurim, acompanhe por um computador, por um notebook, pela televisão. Se puder, tem gente que só pode acompanhar pelo celular. Se for pelo celular, você vai fazer o seguinte: desative todas as notificações. Todas as notificações. Se você vai acompanhar pelo celular e vai utilizar a rede Wi-Fi, desligue o seu SIM do celular, desligue, desative e vá lá nas notificações de redes sociais e desative tudo, Instagram, WhatsApp, tudo, 100%. É uma dica, vai se concentrar mais. Não se envolva com nada comum nesse dia, nada. Nada supérfluo, nada que você pode resolver depois. Porque esse dia é muito importante para você e para a sua família.
Não sabemos, mas pode ser o último. Seu último Yom Kippur. Quem sabe? Terceira dica. Comer e beber, já sabemos que não acontece durante o Yom Kippurim. É um dia de tzom, um dia de jejum, um dia de afligir a alma. Então, tem uma parte boa disso aí. Você não vai se preocupar com a janta, não vai se preocupar com o almoço, com o café da manhã, tá? Então, tem um lado bom. Beba beba no dia anterior, pelo menos 3 litros d'água. E se você já puder começar a fazer isso hoje para acostumar o seu corpo, hidratar bem o seu corpo, olha, eu vou te dizer, é fundamental. Quem não bebe água direito sofre muito no Yom Kippurim, em excesso. Então você deve começar de hoje a beber 3 litros d'água, pelo menos, de 3 a 4 litros, depende do peso da pessoa, né? Quanto mais peso você tiver, tem que beber mais água. Mas o mínimo é 3 litros para isso. Mas não é 3 litros de vez. Alô? Você tem que beber escalonado. Ao acordar, de meia em meia hora. Então você pega a quantidade de litros que você tem que beber e divide pela quantidade de horas que você vai estar acordado. E você vai bebendo de meia em meia hora. Não adianta beber tudo de vez. Não adianta ficar 3 horas sem beber água e depois querer recuperar. Porque o corpo não vai absorver uma quantidade muito excessiva de água. Nem o corpo, nem a sua bexiga. E aí o corpo vai expelir. Você tem que ir bebendo de forma escalonada para que essa água possa para que essa água possa hidratar todas as partes do seu corpo. Você ficar hidratado. E a gente se hidrata assim, bebendo de bicadinho em bicadinho, de pouquinho em pouquinho. Entendeu? Se você nunca fez isso, beber água dessa forma, você tem que fazer para que possa, ó, 200 ml de meia e meia hora, 300 ml, depende. Isso vai te ajudar demais. Não coma nada pesado no dia anterior ou momentos antes do jejum. Ah, eu vou comer agora uma feijoada, um mocotó. Alô, antes do jejum. Não faça isso. Seu corpo vai trabalhar bastante para poder. E aí vai gastar bastante energia. E você vai sentir logo fome. Nós temos que se alimentar de forma bem leve momentos antes. Você pode comer até, por exemplo, às 17 horas, 17h20, 17... depende do momento do pôr do sol aí na sua cidade. Cuidado para não avançar no pôr do sol. Então você vê direitinho qual o horário do pôr do sol e dá meia hora antes você come até aquele momento. Então essa é a parte boa, gente. Chega, é a quarta-feira, se não me engano, é o Yom Kippurim, à noite, ao entardecer. Então você na própria quarta-feira, você vai comer bem, alimentar bem. 5 da tarde, você faz uma refeição leve, com proteína, um pouquinho de carboidrato, proteína, vegetais, se alimenta bem. Não comer um sanduíche, alô, ó. Tem uma proteína, se você for vegetariano, coloca ovo, alô. Tem que comer, tem que ter proteína. Proteína é importante, seja ela qual for, mas tem que ter. Só não pode, só não pode carne de porco, né? Ou qualquer outro animal proibido. Tem que ter proteína. Bom? Alimentar bem. Você vai comer, na verdade, todos os dias, gente. Porque o calendário do Eterno é muito especial. Você vai comer na quarta, que é quando começa o Yom Kippurim, vai comer na quinta. Porque na quinta, depois do pôr do sol, depois que terminar o Yom Kippurim, vai poder comer.
Então, se vocês observarem, você não vai ficar sem comer nenhum dia. Vai comer na quarta? Vai. Vai comer na quinta? Também vai. Depois do pôr do sol. Ok? Não é você acordar, começar o jejum, dormir e ir até o outro dia. Não, é de uma forma diferente, que fica até mais leve para a gente. Vamos afligir a alma durante o dia, com certeza, mas à noite não vamos sentir tanto assim. É o que eu acabei de dizer aqui no item 6. O item 7, assim que terminar a primeira parte, geralmente termina 22 horas, vão dormir. Não fica acordado. Todos os momentos em que tiver intervalos nas transmissões, descanse. Descanse. Tá? Não fica acordado. Já que você não vai estar vendo revista, nem lendo jornal, nem vendo televisão, nem vendo redes sociais, descansa para que você possa estar inteira nos próximos momentos do Yom Kippurim. Vai ter momentos que o corpo vai começar a cobrar comida, mas você vai dizer para ele não, acabou. E ele acaba aceitando, entendeu? Vamos lá. Abra o seu coração. Seja sincero para com o Eterno. Se derrame nas mãos dele. Se humilhe, clame pelo perdão. Com certeza ele não vai resistir ao humilde e contrito de coração. Essas são as dicas que eu trago para vocês. Desejo a todos um Yom Kippurim maravilhoso. Maravilhoso. A presença do Todo-Poderoso é um dia importantíssimo. Esse é um estudo preparatório inicial. Nós já deixamos para todos no grupo do Telegram dicas, essas dicas, os estudos, o calendário das festas do sétimo mês, toda a programação. Então, nós teremos mais um estudo preparatório, que vai ser na próxima terça-feira, na véspera do Yom Kippurim. Teremos mais um estudo preparatório, tá? Mas vocês têm as leituras preparatórias para o Yom Kippurim, que vocês já começaram, e é importantíssimo vocês fazerem todas elas. A gente precisa se preparar para o Yom Kippurim. Não é simplesmente chegar e celebrar. Tem que haver uma preparação. E a preparação é lendo a Escritura. Se preparando para esse dia. As leituras já vão preparar a alma de vocês para o Yom Kippurim. E eu desejo, do fundo do meu coração, que esse seja o Yom Kippurim mais especial da sua vida. Se você nunca participou, convido a vocês a estarmos juntos no próximo dia 1º de outubro, depois do pôr do sol. Se o Eterno assim nos permitir, faremos ao vivo, junto com os nossos irmãos, pastores também estarão junto conosco. Ainda vão confirmar as presenças, mas eu sei já do menino, o menino Renato de Príncipe já está escalado, né? Já tá, ele mesmo já se escalou. Mas acredito que outros também estarão junto conosco. Faremos todos juntos ao vivo, como já fizemos nos últimos anos. Um beijo para todos vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Preparem. Se o Eterno assim permitir, estaremos juntos. Shalom. Um grande abraço. Laila Tov. Boa noite.